Passageiros de voo de repente sofrem mortes horríveis e inexplicáveis. 20 anos após sobreviver a um desastre aéreo, Katia embarca em um novo voo, mas algo sinistro está à espreita. Será que dessa vez ela escapa do destino terrível que assombra esse avião? Então, o filme começa num avião que está indo para uma cidade chamada Nova Seir, na Rússia. Tá quase vazio, só com alguns passageiros. A comissária tá lá, fazendo uma bebida quente e leva para uma mãe que tá com uma filhinha dormindo do lado. Uma garota chamada Katia, que tem uns 7 anos. Só que, do nada, um dos motores do avião começa a dar uns estalos estranhos e Katia acorda. E aí percebe que a mãe dela sumiu. Aí o avião começa a balançar com turbulência, mas a pequena Katia tá tentando ficar calma. Até que ela ouve alguém falando atrás dela e quando vira, uma velha esquisita murmurando uns feitiços. Aí, pum, o motor explode e o avião cai. O avião se espatifou numa floresta e a única sobrevivente foi a Katia. A menina tá andando por aí com uma perna mecânica que faz um barulhinho irritante. Avança 20 anos na história e agora a Katia é mãe também. Ela tem uma filha de 7 anos chamada Diana. Um repórter aparece do nada para entrevistá-la sobre o acidente bizarro. E Katia, de boa, topa falar com ele. O cara começa a perguntar sobre aquele dia terrível, mas ela tenta não dar muita bola e diz que a vida dela tá melhor agora, que trabalha como psicóloga e ajuda as pessoas a superar traumas. Só que a repórter continua pegando pesado nas perguntas e Katia começa a se sentir mal. Nessa hora, Diana entra no papo e diz que a mãe ainda pode ficar abalada se ouvir certos sons, tipo o barulho de uma perna mecânica, porque faz ela lembrar da infância. Mas hoje em dia, Katia já não tem mais medo de voar. Aí, Diana solta que elas vão viajar no dia seguinte para ver o avô. Chega a noite e as duas embarcam no avião. E aí, de novo, o voo tá vazio porque muita gente cancelou por causa do mau tempo. A Diana corre para sentar lá no fundão, mas Katia explica que aqueles não são os assentos delas. Elas acabam se acomodando nos lugares corretos e um cara que está sentado do lado delas se apresenta como Alexei. Mais à frente, a gente vê o Nikolai, um empresário estressado, perguntando para a comissária de bordo por que o avião não decolou ainda. Ela explica que é por causa do clima, que o avião tem que ser descongelado. Para acalmar o cara, ela oferece um whisky e, é claro, ele não recusa. Enquanto isso, Alexei percebe que Katia tá nervosa e tenta tranquilizar a mulher, dizendo que vai dar tudo certo. Aí tem esse casal de idoso, a Ivy e a Galina, que estão lá no fundão também. Galina começa a ter um ataque de pânico, já que ela odeia voar. Katia, que tem um treinamento médico, vê o que está acontecendo e vai lá ajudar, dando uns comprimidos para a Galina se acalmar. O marido dela, todo carinhoso, dá uma garrafinha de água e pede para ela beber. Do lado do Nikolai tem um artista meio hipster chamado Pavlin. O Nikolai, curioso, pergunta o que ele está desenhando. O cara diz que não é nada de especial, mas que os desenhos ajudam ele a ver as coisas de outro jeito. Bem doido. Enfim, o avião tá pronto para decolar, a Katia volta pro assento dela, mas aí começa a ouvir uns barulhos metálicos estranhos. Ela fica em pânico e corre pro banheiro para tentar se acalmar, ignorando a comissária que diz que ela precisa estar sentada. Lá no banheiro, Katia toma uns remédios enquanto a comissária Inessa e Tana estão explicando as instruções de segurança. Ela começa a lavar o rosto, mas então ouve a voz da mãe dela de novo. Ela se vira e percebe que a porta do banheiro tá diferente. Quando abre, do nada, ela se encontra de volta na casa da infância dela. Ela anda pela casa até achar outra porta que a leva de volta ao avião. Meio louca com o que está acontecendo, Katia tenta andar pelo avião e percebe que a saída de emergência está bloqueada. Aí Alexei vê os remédios na bolsa da Katia e pergunta se ela está bem, mas ela não responde. Então Diana resolve responder no lugar da mãe, contando que Katia foi a única sobrevivente de um acidente de avião. E aí Alexei fica todo compadecido e expressa os pêsames dele. Finalmente o avião decola e Katia pede desculpa a Alexei por ter sido rude antes. Eles começam a bater papo e Alexei conta que é um ex-correspondente de guerra que já esteve em todas as zonas de guerra do mundo. Aí o avião tá voando por uma noite super tempestuosa e todo mundo acaba pegando no sono. Do nada o céu fica vermelho e umas mãos bizarras aparecem na janela do avião. As comissárias ainda estão acordadas, mas não têm ideia do que está rolando. Logo em seguida, o filme corta para uma cena da Katia mais jovem, jantando com a mãe. Ela pergunta se a cicatriz na perna dela vai sarar logo, mas a mãe diz que pode ser que a cicatriz fique para sempre. No meio do jantar, a jovem Katia olha para o reflexo da mãe no espelho e percebe que o rosto dela está todo desfigurado.
Aí ela vira pra mãe e pergunta: "Você é mesmo minha mãe? Porque você não deveria estar morta." A mãe dela, bem calma, responde que tá viva e que já se passaram 3 meses desde o acidente. A mãe sai pra lavar a louça e a Katia começa a ouvir uns sons estranhos e vê o corpo da mãe se contorcendo de um jeito bizarro. Só que era tudo um pesadelo. Ela acorda assustada por causa da turbulência no avião. Só que ela não é a única. Todo mundo no avião acorda também e a turbulência continua pesada. Nesse meio tempo, Ivy, aquele senhor idoso, apaga de vez. Os outros passageiros e as comissárias correm para ajudar. E Katia, que é médica, começa a orientar todo mundo. Eles colocam Ivy no chão e a Katia começa a fazer um RCP. Mas aí, do nada, o cara acorda com uma cara super estranha, parece possuído e começa a enforcar a Katia, sussurrando umas palavras esquisitas. Depois disso, ele apaga de novo. Katia fica paralisada de medo quando vê uma mão sombria aparecendo por trás do assento. Tudo para por um segundo e aí o avião começa a balançar de novo, muito mais forte. As máscaras de oxigênio caem e todo mundo começa a se prender nos assentos mais próximos. Uma das comissárias tenta ajudar Diana, mas é arremessada contra o teto e desmaia na hora. Aí Diana começa a gritar pela mãe, mas Katia tá desmaiando por falta do oxigênio e começa a lembrar da velha senhora do voo de 20 anos atrás. Quando ela finalmente acorda, a turbulência já passou. Ela corre para acalmar Diana, prometendo que nunca mais vai deixá-la sozinha. Enquanto isso, Alexei está ajudando a levantar a comissária que desmaiou, mas quando ele estende a mão, Katia percebe que a mão dele está tremendo. Ela então começa a contar para ele sobre a velha que viu no voo de 20 anos atrás e como acha que aquela mulher é responsável por tudo de estranho que está acontecendo agora. Ela explica que as palavras que Ivy sussurrou quando estava possuído eram parecidas com as da velha. Katia diz que, na verdade, todo mundo naquele voo de 20 anos atrás morreu, menos ela, e que talvez a bruxa tenha voltado para terminar o que começou. Alexei não compra muita ideia e diz que a morte do Ivy foi algo natural e que Katia deve estar alucinando por causa dos remédios que tomou. Mas Katia não se convence. Ela decide mudar Diana de assento e percebe algo muito esquisito. A cicatriz que ela sempre teve na perna desapareceu. Depois, ela vai consolar Galina, que está chorando pela morte do marido. Quando Katia volta pro assento com Diana, a filha está desenhando um avião com eles sentados no fundo. E Katia lembra que eles não estavam sentados ali. Ela comenta com Alexei sobre o tremor da mão dele, e ele diz que aconteceu uns 5 anos atrás quando ele estava cobrindo uma matéria e acabou preso sob o escombro de uma explosão. Aí Katia solta que ela ouviu a voz da mãe dela antes da decolagem e acha que era um aviso de que algo ruim ia acontecer. Enquanto isso, lá na frente, Nikolai, o empresário, começa a tentar conversar com Pavel, o artista, dizendo que ele só quer voltar para casa e ver a família. Ele até mostra umas fotos dos filhos, mas Pavel está focado, desenhando uma imagem de Nikolai fumando. Só que Katia ainda está convencida de que tem algo muito errado. Ela repara de novo que a cicatriz na perna dela simplesmente sumiu, mesmo tendo visto ela ali de manhã. Alexei tenta tranquilizar a Katia dizendo que eles vão pousar logo e tudo vai ficar bem. Só que Katia acha estranho que, com tanta turbulência, o capitão do avião não tenha feito nenhum anúncio. De repente, Alexei começa a sentir uma enxaqueca forte e, ao mesmo tempo, Diana parece estar conversando com alguém na fileira de trás. Katia pergunta com quem ela está falando e Diana diz que estava falando com uma menina e que essa garota misteriosa disse que a Katia ia deixar a filha dela de novo. Aí vem um anúncio dizendo que o avião vai mudar de rota por causa da tempestade e vai pousar em Nova Seir. Sim, a mesma cidade que a Katia estava indo com a mãe 20 anos atrás. Nikolai, o empresário, fica revoltado com a ideia de desviar o voo e agarra o braço da comissária Inessa, dizendo que ele não pagou para ir para Nova Seir. Inessa, sempre calma, oferece mais uma bebida para tentar acalmá-lo. Pouco depois, eles percebem que o tanque de oxigênio embaixo do assento de Nikolai está vazando. Katia nota algo errado com Inessa quando ela passa por eles. Do nada, começa a vazar um líquido estranho do teto, bem em cima de onde Nikolai está sentado. Aí o cara decide acender um cigarro. Então Nikolai, meio inconsequente, acende o cigarro bem na hora em que esse líquido misterioso começa a pingar em cima dele. E adivinha só, o cara virou uma bola de fogo. Katia corre para tentar apagar o cigarro, mas já era tarde demais. O fogo se espalha rápido e quando ela olha para as chamas, vê um rosto assustador gritando de dentro do fogo. Sinistro demais. As comissárias correm com o cobertor à prova de fogo e conseguem apagar o incêndio. Quando tiram o cobertor de cima de Nikolai, ele tá vivo
vivo, mas completamente queimado e sofrendo muito. Katya, apavorada, corre de volta para Diana, mas acaba vendo de novo aquela figura sombria bizarra. Ela olha pela janela e de repente se vê de volta na casa dela, no dia anterior ao voo. É como se nada tivesse acontecido. Ela olha para a cicatriz na perna e percebe que ainda tá lá. Abraça a filha e sugere que elas cancelem a viagem e fiquem em casa. E Diana, toda tranquila, concorda. Nessa hora, Katya vai até o banheiro, pega os remédios que ela tinha tomado antes e decide que não quer mais saber deles. Ela joga tudo no vaso e dá descarga. Só que, claro, o pesadelo ainda não acabou. Quando Katya sai do banheiro, ela ouve um barulho estranho e vai até a porta. Olhando pelo olho mágico, vê as luzes do corredor piscando loucamente. De repente, uma mão sombria agarra o rosto dela. Katya começa a ouvir a voz da filha, mas não consegue encontrá-la. Aí, do nada, a casa começa a tremer e Diana, furiosa, começa a gritar, acusando Katya de tê-la deixado de novo. Nesse momento, Katya é transportada de volta para o avião. Ela acorda no chão do avião e Diana corre até ela, dizendo que a mãe tinha passado por ela sem nem notar. Katya, em choque, abraça a filha e pede desculpas. Diana está prestes a dizer algo importante, mas Alexei interrompe, dizendo que precisa de ajuda de Katya para cuidar do Nikolai, que ainda está muito mal. Katya examina o cara e percebe que as vias respiratórias dele estão bloqueadas. Então ela pede para Alexei segurar a cabeça dele para facilitar a respiração, enquanto ela procura o kit de primeiros socorros. Aí Alexei pergunta por que Katya apagou mais cedo, e ela responde que começou a ter umas visões malucas que confundiam a realidade com pesadelos. Enquanto isso, o artista Pavlin, aquele doido que estava desenhando, continua fazendo os rabiscos dele e murmurando umas palavras estranhas, o que irrita a Katya demais. Ela perde a paciência e começa a gritar com o cara, mas Alexei a segura antes que ela faça alguma besteira. Aí Katya volta sua atenção pro Nikolai, que tenta falar alguma coisa, mas tá super fraco. Pavlin então ajuda Nikolai a pegar o celular dele e o empresário vê a foto da família dele no fundo de tela. Depois de olhar pro rosto dos filhos pela última vez, Nikolai dá seu último suspiro e morre. Alexei cobre o corpo dele com um cobertor e Katya, meio arrependida por ter perdido a cabeça, pede desculpa ao Pavlin. Ele se apresenta formalmente como Pavlin e a Katya volta para o assento dela, ainda meio atordoada com tudo o que aconteceu. Só que ela percebe que a Galina, a senhora que estava com o marido, sumiu. Katya fica preocupada e vai até o banheiro, batendo na porta e chamando por Galina. Isso irrita a comissária Inessa, que manda Katya voltar para o seu assento, mas a outra comissária, Tana, abre a porta do banheiro e Galina desapareceu. Nessa hora, Katya já está toda perdida. Quando está voltando para o assento dela, ela percebe que os olhos de Ive, o marido de Galina, que já tinha desmaiado, estão abertos. Ele fica encarando Katya antes de empurrá-la, fazendo ela cair sobre os assentos. De repente, umas mãos escuras e sinistras começam a segurar Katya. Katya está quase surtando, mas aí ela se dá conta de qual fileira ela está sentada e isso meio que faz ela voltar para a realidade. Só que aí ela vê de novo a figura sombria, que parece estar tentando dizer algo para ela. Ela corre até Diana e diz que precisa sair do avião o mais rápido possível, mas a menina se recusa. Alexei tenta acalmar Katya, mas aí, do nada, ele começa a sangrar pelos olhos e desmaia. As comissárias correm até ele, dizendo que ele precisa de cuidados médicos urgente. As coisas só pioram. Tana, a comissária, começa a vomitar água do nada e logo depois morre. Katya começa a acusar Inessa de ser a culpada por tudo que está acontecendo naquele avião e vai até Pavlin para pegar o caderno de desenhos dele. Quando ela começa a folhear o caderno, percebe que Pavlin, de algum jeito, vinha desenhando as visões dela o tempo todo. Só que, assim que Katya entende isso, Pavlin simplesmente desaparece no ar, tipo... Puf. Mesmo assim, Inessa e Alexei ainda tentam convencer Katya a não ir até a cabine do piloto. Eles dizem que estão tentando protegê-la de alguma coisa. Mas aí, do nada, Inessa é puxada por uma força invisível e Alexei começa a sangrar pela cabeça até cair no chão e morrer. Katya, completamente surtada, consegue abrir a porta da cabine do piloto, mas em vez de entrar na cabine, ela acaba entrando em outro corredor do avião que parece idêntico ao anterior. Ela sente que está presa num loop infinito dentro do avião
avião, mas continua indo em frente, abrindo uma porta atrás da outra até chegar numa cabine completamente diferente. Nesse ponto, Katya percebe que Diana não está mais ao lado dela, mas sim lá no fundo do avião. E, como se não bastasse, a figura sombria aparece de novo. Katya corre para tentar chegar até a filha, mas é aí que o filme dá uma reviravolta insana. Acontece que nada do que estava rolando era real. Na verdade, Katya ainda está no avião que caiu há 20 anos. Sabe aquele acidente do começo? Pois é, ela nunca tinha saído de lá. A velha, que Katya achava ser a causadora do acidente, aparece e explica tudo. A velha conta que colocou Katya para dormir porque não queria que ela visse a morte de todo mundo e o quão horrível seria aquilo. Tudo o que Katya viu até agora, a filha, as visões, os passageiros, foi só uma espécie de sonho, um vislumbre de uma vida que ela nunca ia ter. Sinistro, né? E o pior é que Katya continua tentando acordar e se convence de que ela não quer morrer de jeito nenhum. Então a velha acaba libertando Katya do feitiço, deixando o destino dela nas próprias mãos. A história volta 20 anos no tempo e a gente vê de novo os mesmos passageiros sentados nas mesmas cadeiras daquele voo que caiu. Galina e Ivy estão lá no fundo, como antes, e Ivy sofre um ataque cardíaco de novo. A mãe de Katya, que ainda está viva nesse ponto, tenta ajudar o homem uma última vez, enquanto a jovem Katya, que estava dormindo o tempo todo, é levada de volta para aquela alucinação onde ela se despede da filha imaginária, a Diana. E essa despedida é bem tocante. Diana, que agora a gente sabe que era só uma criação da mente de Katya, fala que ela precisa prestar atenção em todas as pequenas pistas que recebeu durante as alucinações. Essas pistas podem salvar a vida dela. Com essa dica, Katya finalmente acorda. E aí, voltamos para a cena do avião caindo, a mesma do começo do filme. A pequena Katya rasteja até o fundo do avião e consegue chegar até a mãe dela, que está desmaiada. Só que a situação é horrível. Katya vê todos os outros passageiros morrerem um por um. A única pessoa que tenta ajudar é Alexei, aquele mesmo repórter que a gente conheceu nas alucinações. Ele pega Katya no colo e ajuda ela a se prender no assento de trás. Mas, infelizmente, ele também morre quando uma explosão atinge o avião. O avião, então, cai em um lago e, adivinha? A única razão pela qual Katya e a mãe dela sobreviveram foi porque estavam sentados na fileira 19, que parece ser o único lugar seguro do avião. E assim o filme termina com Katya e a mãe como as únicas sobreviventes daquele desastre. Hoje foi a queda de um avião, outro dia uma nave alienígena. Só que o que tinha dentro da nave alienígena surpreendeu todo mundo. Não viu ainda? Tá no card aí do lado, vai lá!